Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez, hoje com excelentes notícias. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e o Santos venceu o Ceará ontem, se pelo placar de 3-1, gols de Jean Mota, um gol que devia valer 2, inclusive, de tão bonito que foi, Marinho e Caio Jorge numa cobrança de escanteio, coisa que fazia muito tempo que nós não víamos. E vamos deixar aqui a nossa menção honrosa pela triste atuação para o Ceará e feliz para nós, do Messias, defensor do Ceará, que falhou. Bom, ele falhou nos dois últimos gols e deu um pênalti para o Santos que acabou não entrando. Enfim, aquele silêncio pelo Messias, pobre Messias. Mas vamos falar aqui do Santos que finalmente venceu, um jogo difícil, um jogo complicado, mas que se portou bem. Foi um Santos que, enfim, teve um pênalti logo no começo, aos 8 minutos de jogo, um pênalti bastante esquisito, porque a bola estava na altura do tornozelo do Messias e ele resolveu tentar tirar de cabeça, acabou errando e ela bateu no braço dele, pênalti, enfim, por bizarro que seja, mas o Marinho foi mais bizarro ainda, perdendo o pênalti, tentou tirar do goleiro, chutou para fora, pela lateral, assim, mas para compensar, Jean Mota, o Jean Messi, o Lionel Mota conseguiu fazer um golaço numa jogada muito boa, que saiu desde a defesa, passou o Luiz Felipe que soltou a bola, passou pelo Caio Jorge, chegou no Marcos Guilherme que deixou para o Jean Mota, mas ele fez uma boa movimentação. Para quem assistiu o lance, o Marcos Guilherme solta no Jean Mota e corre em direção à área pela lateral que ele estava fazendo. E nisso ele tira o marcador continua acompanhando ele e abre um pouco para o Jean Mota chutar de fora da área no ângulo espetacular, gol que ninguém defende. E aí eu falo, no jogo contra o Fortaleza, onde o Jean Mota é adorado, me colocam ele para bater o pênalti, ele bate como se estivesse recuando para o goleiro. E aí contra o Ceará, que é o rival do Fortaleza, o cara vai lá e faz um gol desse. Assim, podia ter botado ele para bater o pênalti também. Mas, enfim, o Santos acabou sofrendo um empate no final do primeiro tempo, o último lance do primeiro tempo, o clássico Alisson na área abrindo os braços. Então, mas esse foi pior, assim, eu não vou criticar a arbitragem porque a maneira como ele abriu os braços foi bastante imprudente, para dizer o mínimo, assim. Eu estava assistindo o jogo com meu pai e ele falou assim que estava de costas, então ele não podia ter intenção. Eu até acho que, que talvez ele não tivesse exatamente a intenção, mas não foi um movimento muito natural. E mesmo que fosse natural, do jeito que tá o VAR hoje, você não abre os braços desse jeito. Tipo, o Alisson já é bastante recorrente. Eu não sei se no treinamento tem que amarrar os braços dele para trás, não sei o que tem que fazer, mas ele não pode subir abrindo os braços desse jeito. A gente já teve 2 ou 3 pênaltis assim do Alisson no Campeonato Brasileiro do ano passado, e aí agora de novo, mais um resultado que nós podíamos ter desperdiçado, talvez, ou prejudicado por um lance desses, que é um lance que não se faz, simplesmente não se faz. Eu acho que o Alisson, ele simplesmente não tem treinamento de zagueiro, então ele não tem muito essa manha de subir na marcação, tomando cuidado com o braço, assim. O Alisson é meio espalhafatoso mesmo. Mas daí, então, não entra na área para defender, meu filho, faça isso fora da área. Enfim, pênalti para os caras, gol do Vina, e aí já bate aquele desânimo, né? Puxa vida, a gente estava conseguindo 1-0, né? Tão difícil que foi. Mas entra em campo no segundo tempo o Messias novamente, nos brindar com o seu talentoso futebol aí, o salvador do povo santista, que, que foi muito bizarro, porque o Pará cruzou e ele não cruzou tão mal, mas não cruzou certo. Ele errou o cruzamento, caiu no pé do Messias, que podia fazer quase qualquer coisa. Ele fez a única coisa que não podia fazer, que é espanar a bola no pé do Marinho na frente do gol. Assim. O Marinho só ele fez o clássico, fechou o olho e meteu o pé na bola, porque o chute pegou esquisito, mas subiu o bastante para tirar do Richard e entrar no gol. Só que se tivesse lá uns 3 passos para trás, tinha isolado. Mas beleza. Da onde estava, era muito difícil perder mesmo. Gol do Marinho, 2-1, lei do ex pro Marinho de novo, ótimo.
E aí o terceiro gol é uma pérola, né? Porque foi um gol de escanteio, ótimo, é uma coisa que a gente já não vê faz um certo tempo. Cobrança do Pirani, então não foi o Jean Mota cobrar dessa vez, foi o Pirani, que cobrou aberto. Qual que é a sacada desse lance? O Caio Jorge estava amarrando a chuteira na meia-lua da grande área e o cara meio que deu uma desligada assim da marcação dele. Na hora que o Pirani vai bater, ele sai correndo, aparece sozinho na intermediária da grande área e cabeceia a bola. Talvez fosse pro Richard, né? O Richard ficou muito parado, o goleiro do Ceará. Só que ela desvia no Messias, o nosso salvador, o homem, o filho do homem, e aí entra 3-1, tranquilo. O Santos consegue, assim, essa vitória. Só para comentar um pouco também da questão. Bom, não, vou dar os seus comentários aí, depois eu comento como é que acabou o time, assim, um pouco da mudança tática que o Diniz fez. Eu, infelizmente, não pude assistir esse jogo, mas eu vi os melhores momentos, li algumas análises, e meu pai assistiu e eu perguntei para ele como foi. Meu pai disse que no segundo tempo o Santos jogou um pouco melhor do que no primeiro, mas eu acredito também que tem muito a ver com a questão do resultado também, né? Tipo, de você estar ganhando, daí sofre pressão. O Ceará criou muita jogada no primeiro tempo também, né? Pelos lances que eu vi. Então foi aquele jogo que foi bem complicado assim no começo, não teve tanta facilidade. E daí no segundo tempo o Santos encaixou um pouquinho mais, conseguiu o gol que o Messias deu no pé do Marinho e depois teve o gol da jogada ensaiada. Eu, como não assisti, só li análises, eu não vou analisar muito o jogo. Eu vou dar uma alfinetada no Fernando Diniz. E assim, entendo que o bonequinho do voodoo do Fernando Diniz vai parecer um porta-agulha agora, tá? Primeiro de tudo, insistência com o Pará e com o Felipe Jonathan. Eu entendo ele tentar insistir com o Felipe Jonathan, porque, em princípio, o Felipe Jonathan, em teoria, deve estar aí uns 2 degraus acima do Moraes. Mais tempo de jogo, jogando pelo Santos, disputando campeonatos maiores e tal. A gente ainda não sabe, porque a gente nem viu cor de Moraes nenhum ainda, né? Mas, assim, teoria, tá? Eu até entendo. Mas eu não entendo a insistência dele com o Pará, se ele tem o Madison para jogar, que é um bom jogador, que é um jogador que, se estiver no momento melhor, acredito que vai agregar mais. E é um cara que todas as vezes que entrou, não que ele entrou e foi espetacular, mas todas as vezes que ele entrou razoavelmente bem, seja jogando de ponta, seja jogando na lateral. É um cara que a gente ganha na bola aérea, que é um problema que a gente tem com o Pará, pela altura, e também porque parece que o Pará sempre dorme na jogada de bola aérea. Não entendo o Luiz Felipe, não entendo o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é muito limitado para esse time do Santos. O Kaique é muito mais jogador que o Luiz Felipe. Pode até, beleza, preservou o Kaique, que era um momento que ele estava ficando nervoso, tal. Beleza, já preservou. O Kaique já pode pôr de volta, já que o Kaique vai dar conta, sabe? Não fica inventando. E ontem a gente teve além dessas recorrências, né? E outra recorrência de Fernando Diniz, ele demora demais para substituir e ele parece que ele não enxerga o mesmo jogo que a gente enxerga, sabe? Parece que ele enxerga outro jogo. Porque essas coisas a gente enxerga e daí você fala, cara, só troca o jogador que vai resolver. Então, tira o Pará, coloca o Madison, dá um pouco mais de segurança ali, segura o Madison mais atrás, fala, não, Madison, a gente tá ganhando o jogo, fica mais na tua lá atrás, ajuda a marcação, recompõe. O Alisson não teve bem ontem. E não foi só a jogada do pênalti, sabe? Alguns passes errados, a dificuldade natural do Alisson. O Alisson não é um grande passador, nunca foi. Ele não é um jogador para fazer a saída de bola qualificada. Então é um jogador que a gente poderia, ontem especificamente, tirar ele e colocar outro. E aí começa a me preocupar o seguinte: começou com o Balieiro perdendo espaço. Segundo o Fernando Diniz, o estilo do jogo do Fernando Diniz. Começou com o Balieiro e eu achei que ele não ia perder, eu achei que o Alisson ia perder espaço. Porque o Alisson tem uma qualidade pior, né, na construção de jogadas do que o Balieiro. Mas eu entendo o Alisson estar em campo, porque ele é o cara que marca, ele é o cara que se sacrifica, ele é o cara que fica na marcação daquele jogador adversário. Ontem, marcação do Vina. Então tem todo um contexto. Mas assim, o Ângelo tá perdendo espaço, o Kaique tá perdendo espaço,
O único que ganhou espaço foi o John, que é um ano mais novo que o João Paulo. Então, assim, os meninos que estavam aparecendo e que a gente poderia dar alguma moral e acompanhar o desenvolvimento, estão perdendo espaço com o Fernando Diniz. E me preocupa porque se a gente tivesse ou contratasse jogadores que realmente são melhores, beleza. Por exemplo, jogar com o Marcos Guilherme desempenhar razoavelmente bem, é uma opção, até porque o Ângelo nem sempre jogou bem. O Ângelo teve, assim, tipo, alguns ótimos primeiros tempos, assim, que a gente viu o Ângelo jogar bem e no segundo tempo ele sumia. E foi só o que a gente viu de Ângelo até agora. Agora o Kaique não. O Kaique era um cara que a gente, tipo, não tava mais nem sentindo saudade do Veríssimo. E daí, beleza, teve uma fase que a zaga do Santos como um todo não estava bem, os laterais não estavam bem, o Kaique também não estava muito bem. Mas, assim, você já sacrifica o cara em função de um cara que a gente sabe que não tem condições de ser titular do time do Santos? Que a gente já avaliou, que todo mundo já viu que o Luiz Felipe não é o cara para ser substituto do Lucas Veríssimo. Então, por favor, né, Diniz, acorda, cara. Você tem que ver o jogo e reagir conforme o jogo tá pedindo. O Alisson não tá bem? Coloca o Balieiro, cara. O Balieiro joga muito de primeiro volante e ainda aparece no ataque, coisa que o Alisson não consegue fazer. O Madison, característica diferente do Pará, ainda agrega, porque ele é melhor no jogo aéreo. É um cara que pode resolver, pode salvar um jogo pra gente, assim como pode acabar fazendo algum gol numa jogada específica. E, e o Kaique nem se fala, cara. O Kaique é titular, cara, desse time. A gente ainda não viu o Bosa o suficiente, né? Ele entrou no finalzinho, só o Danilo vai falar da opção tática. Mas o Kaique é muito mais jogador que o Luiz Felipe. Aliás, de todos os zagueiros que a gente viu que tem no elenco do Santos, o Kaique é o que se aproxima mais do nível do Luan Pérez. Talvez a gente tenha um ou outro ali que a gente viu pouco, de repente o Derek, que renovou recente agora, e que todo mundo estava pintando como o próximo grande zagueiro do Santos, antes de todo mundo saber que existia o Kaique. Então a gente precisa pensar nisso. Diniz, olha o jogo, responde, troca na hora que você sente o momento, não fica pensando, não sei, talvez, não vou queimar o jogador. Não é queimar o jogador, é salvar o resultado, é garantir que o teu time vai desempenhar melhor. Tem momentos do jogo que teu time cai, nessa hora você troca, nessa hora você já faz 2, 3 substituições para o time subir de novo, cara. Mesmo que faça uma substituição mais louca, mude a formação, aí é com você, o estilo é teu, o esquema é teu, mas precisamos ter certeza de algumas coisas e sabemos já de algumas peças que não estão desempenhando bem e que você tem opção para pelo menos tentar e ver se vai dar conta. Eu vou dar aqui aquela passada de pano no Diniz, porque eu acho que ele está fazendo mais ou menos o trabalho que ele fez no São Paulo com relação a colocar com muita parcimônia esses jogadores da base. Eu lembro que o Brenner, ele marcava gol toda vez que ele entrava. E ele entrava sempre, sei lá, nos últimos 15 minutos de jogo. E aí o torcedor do São Paulo ficava, puta, mas por que não coloca o Brenner antes? Mas ele sempre que entrava bem e nunca virava titular. Assim, depois de muito tempo ele acabou virando titular e aí foi vendido a um preço muito alto. Então eu acho que é o modus operandi do Diniz, assim, de segurar bastante esses jogadores da base. Por outro lado, ele vai lá e coloca o Bosa ao invés de colocar o Kaique. Então, talvez tenha sido por uma questão mais tática do Bosa conseguir jogar na lateral direito, mas, por outro lado, se a ideia é preservar, era uma boa situação para você colocar o Kaique e ele ganhar confiança, porque nisso de preservar demais, você acaba tirando a confiança do jogador de jogar. Enfim, todo mundo tem falado bem, na reportagem do Premier, eles comentaram que os jogadores têm gostado da maneira do Diniz trabalhar, então mencionaram especificamente o Kaique, que estava. Enfim, ele não estava especificamente falhando, a defesa inteira estava falhando, mas ele é mais jovem, ele vai sentir mais. E ele foi muito elogiado pela transmissão, porque ele de fato é um grande potencial, assim, joga muito, a gente vê que ele tem muita habilidade. E aí eles falaram que a relação do Diniz com os jogadores está sendo muito boa e a questão do Kaique está sendo bem tratada. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar aquela passada de pano e pensar, bom, ele deve saber o que está fazendo. Assim, vou dar essa confiança, mas assim, é um pouco preocupante essa não entrada do Kaique.
pelo menos o Ângelo entrou, o Kevin Maltos entrou, então ele demora um pouco na nossa visão, né? Enfim, o treinador é ele e tal, mas na nossa visão parece que demora muito. Ele poderia ter colocado o Ângelo antes, por exemplo. Mas é o que parece, novamente, depois da situação do Brenner, assim, é isso. Ele tem um receio muito grande e parece que ele tem uma super proteção com esses garotos, o que é bom em certo aspecto. E então ele segura um pouco mais, assim. Eu vou, por enquanto, eu vou dar o crédito para ele, assim, da confiança, o voto de confiança, porque o Santos ganhou, o Santos jogou bem. E daí, falando um pouco da questão da movimentação do time, eu achei o time um pouco mais consciente dentro de campo. Teve alguns momentos que o Santos marcou pressão. No começo do jogo, o Santos tinha aquelas estatísticas absurdas de 79% de posse de bola, assim, mas não ficou muito nisso. Em algum momento, o Santos deixou até o Ceará um pouco mais com a bola e recuou a marcação, inclusive. Teve um momento do jogo em que o Santos estava todo recuado, mas a marcação estava bem encaixada e o Ceará, que estava com a bola no campo de ataque deles, tiveram que recuar para o goleiro. Isso quer dizer que não tinha opções para eles jogarem do meio de campo para frente deles na nossa defesa. Bom sinal, sim, quer dizer que o Diniz não vai sair, não está saindo, pelo menos até agora, com essa marcação muito avançada, que, que aparece às vezes. Então, teve lances também que o Luan Pérez e o Luiz Felipe apareceram na intermediária, quase na grande área já dos caras. Inclusive, teve uma finalização que o Luiz Felipe sobrou como aquele meio de campo que vem por trás e chutou a bola e isolou, lógico, porque ele não tinha que estar lá, na minha opinião. Tudo bem se fosse só o Luan Pérez, que acertou um chute. É mais ou menos que foi com o Luan Pérez, né? Que acabou sobrando a bola fora da área, na entrada da área, e chutou. Contra o Cianorte foi gol, muita contribuição do goleiro, mas o Luiz Felipe isolou a bola. Mas você vê esse tipo de padrão acontecendo. E o escanteio sempre é meio que dedo do treinador. Só que as substituições foram muito curiosas aqui. O Santos, por exemplo, o Alisson, né, que é aquele jogador criticado, ele estava com amarelo, inclusive, quando ele fez o pênalti, ele já estava com amarelo. O Paulo César de Oliveira, que estava comentando o jogo, falou que não expulsaria ele porque não estava indo em direção ao gol, ainda bem que o Jean-Pierre lá, o Vin Diesel brasileiro, pensou a mesma coisa, porque se resolve dar o amarelo, o Alisson ia ser expulso. E ele não saiu o resto do jogo inteiro, podia colocar o Balieiro. Bem, né, é um jogo difícil, mas ficar com o Alisson amarelado um segundo tempo inteiro é um risco, é sempre um risco. E ele ficou o segundo tempo inteiro, o Pará ficou o jogo inteiro, também amarelado, mas ele tirou o Pirani para pôr o Ângelo, então perdeu um meio de campo. Aí Caio Jorge e Marcos Leonardo, beleza, né, um centroavante por outro. Tirou o Marcos Guilherme, que estava fazendo a ponta para pôr o Kevin Maltos, e aí tirou o Jean Mota para colocar o Danilo Boza. Então, nessa altura, assim, do meio do segundo tempo para o fim do jogo, o Santos ficou mais ou menos com 3 zagueiros. Ah, e depois colocou o Madison no lugar do Marinho. Mas isso também. O Madison acabou entrando como ponta porque o Pará ainda continuou em campo. E o Santos ficou com 3 zagueiros, mais ou menos, assim, né? O Lampérez, o Luiz Felipe e o Danilo Boza, que também faria a função de lateral direito, mas continuou com o Pará. Tirou os dois meio de campos que estavam mais avançados e colocou o Kevin Maltz. Então você fica com os 3 zagueiros, Felipe Jonathan que não saiu, Pará que não saiu, o Alisson não saiu e o Kevin Maltos para fazer esse meio de campo, já que não tem mais Pirani e Giamota. Então seriam 3-4 e um 3 na frente, porque o Madison entrou no lugar do Marinho como ponta direito, Marcos Leonardo e Ângelo. O Ângelo que entrou também no lugar do Pirani. É um pouco confuso, assim, no final das contas eu fiquei um pouco confuso, mas o Santos acabou não sofrendo riscos, então talvez ele estivesse fazendo algum tipo de teste, ou mesmo colocando o Kevin Maltos e o Ângelo para correr um pouco, o Madison para ganhar minutagem, não entendi muito bem, mas enfim, taticamente o time, pelo menos do começo do jogo até fazer o 3-1, ele se postou de uma maneira que eu achei interessante. Resta saber se
continuará trazendo bons resultados. Assim, taticamente falando, você jogar com 3 zagueiros e os 2 laterais, do jeito que o Diniz joga, que ele puxa o volante para jogar entre os zagueiros com a saída de bola, praticamente não muda nada nessa saída de bola, na construção de jogo. O que mudou bastante nessa questão é que ele não tinha mais nenhum criativo no meio de campo, né? Ele estava com o Kevin Maltz e com o Alisson jogando, então a gente estava sem um meia para construir, porque tanto o Marcos Guilherme quanto o Pirani saíram, então a gente estava em função. Tudo bem, o resultado já estava construído, você está segurando um adversário que dá uma complicada para a gente normalmente. Ele estava bastante desfalcado, o Ceará veio com alguns desfalques, então também não era a força máxima do Ceará. O Ceará não tem muita opção. O Ceará é um time bastante limitado de opções, então se o time titular não está jogando, ele fica mais limitado. Só que também não cai muito, porque como os jogadores não são tão espetaculares, o nível, quando você troca, o time consegue manter mais ou menos o mesmo nível, só que daí tem o desentrosamento, o cara sem ritmo de jogo, tem algumas questões para pesar, mas o importante é assim, não muda muito taticamente, apesar, o que mudou foi não ter um meia para criar, mas aí é em função de resultado também. Se o resultado já está garantido, não tem por que você fazer trocas para testar as funções ofensivas. Você vai trocar para garantir o resultado, sair com uma boa vitória, porque isso te dá moral para os jogadores, menos pressão, você consegue ter mais tempo para desenvolver um trabalho melhor. Por exemplo, agora, na próxima terça, a gente vai jogar a Copa do Brasil contra o Cianorte em casa. Esse é um jogo que o Fernando Diniz ele pode testar algumas opções diferentes, porque a gente está com uma vantagem de 2-0. A gente já entra em campo com 2-0 no placar. Então, em princípio, se não mudar muito, mas você falar assim, não, ó, esse jogo eu quero pôr o Ângelo. Vou começar com o Ângelo, porque eu quero testar ele, porque é um jogo acessível para o Ângelo jogar agora. Sabe? A gente já tá ganhando de 2-0, vamos pôr o Ângelo para jogar. Eu vou testar o Kevin Maltz jogando nesse jogo. É uma opção. Eu não acho que deveria fazer isso, tá? Eu só estou dizendo que é uma possibilidade. E eu, assim, se fosse para trocar e ver algumas peças, o Ângelo seria um cara que eu poderia testar nesse jogo. Eu poderia talvez testar o Marcos Guilherme de criativo e de repente deixa o Pirani no banco para ver como que o Marcos Guilherme ia sair criando jogadas para ter opção. É um jogo que o Balieiro pode jogar para o Diniz ver o que o Balieiro traz de diferente jogando com o Jean Mota, porque o Jean Mota hoje ele virou uma peça-chave para os esquemas do time. Não é uma peça-chave, é espetacular, vai arrebentar, mas é uma peça-chave para o esquema, para a saída de bola do Santos. Então tem muitas opções. Esse jogo ele pode testar o Moraes, não pode, o Moraes não pode. Mas ele pode testar o Madison na lateral no lugar do Pará, ele pode voltar o Kaique, sabe? Então, assim, tem muita coisa para esse jogo específico contra o Cianorte que o Diniz pode fazer sem mexer, sem inventar a roda, tentando manter o mesmo estilo, manter o mesmo esquema, para ele ver peças diferentes e opções que ele vai ter durante o Campeonato Brasileiro e as outras competições que o Santos ainda está. Então, assim, é um jogo bom para fazer testes sem inventar muito. Esse é o segredo. Espero que o Diniz use e abuse disso, porque ele não vai mais ter tempo de testar nada daqui para frente. Daqui para frente ele vai ter que ter a base dele, seguir, porque é só pauleira, cara. É pauleira atrás de pauleira. A gente vai ter um jogo mais tranquilo contra o Cianorte e na sequência é brasileiro, próximas fases da Copa do Brasil. Daqui a pouco tem Sul-Americana de volta, lá por julho. Então, cara, se tem uma chance de não inventar muito, mas de testar alguém no próximo jogo. E espero que o Diniz saiba aproveitar da melhor forma possível. Pois é, já falando no próximo jogo, então o Santos enfrenta o Cianorte, esse horário bastante bizarro de 4h30, mas acho que é porque tem o jogo da seleção de noite, então eu não podia ser no mesmo horário, enfim. E aí, pelo Brasileirão, o Santos volta a campo dia 12, no sábado, às 7 horas contra o Juventude. Então, é aquilo que nós tínhamos comentado desde o começo do Brasileiro e no nosso guia. Essa é a sequência para o Diniz conseguir trabalhar para dar um padrão de jogo que ele quer, assim, porque ele, no futuro da tabela, ele não vai ter tantas oportunidades com 3 jogos em casa contra 3 adversários relativamente acessíveis. Então agora o Santos joga em casa contra o Cianorte, que é um jogo que já entramos com 2-0, e depois o Juventude, que
enfim, é um time que teoricamente entra para não cair, assim. Então, os 3 jogos sendo em casa, o Santos não vai ter viagem e é a oportunidade que o Diniz vai ter tanto de treinar o time quanto para fazer esses testes que o Carlos comentou. E aí Lembrando falando só que, um, pode para falar. lembrando que na sequência o Santos tem uma sequência absurda aí de adversários pesadíssimos pelo brasileiro. Então é fundamental Exatamente. a gente, principalmente contra o Juventude, entrar para ganhar o jogo. Da mesma forma, a gente precisava ganhar do Ceará, a gente precisa ganhar do Juventude, porque é o ponto que a gente vai criando gordura, porque a próxima sequência é muito complicada. Sim. Até porque brasileiro mesmo, aí ó, o Atlético Goianiense aí que já ganhou de São Paulo e Corinthians. Então não tem jogo fácil, mas quando você pega Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, você olha, é aquela parte da tabela que você olha e fala, cara, danou-se, assim, vai ser muito pesado. Então é exatamente isso. Contra a Juventude em casa, não tem como o Santos perder esses pontos. Assim, não, o Santos não pode aceitar perder pontos contra a Juventude em casa. E daí, só passando rápido um jogador a jogador, o John foi bem, ele foi seguro, ele fez umas saídas boas de bola aérea, até fiquei meio surpreso, assim, teve uma que ele quase machucou o Luan Pérez lá, mas enfim, socou a bola, importante. Então eu achei ele seguro, é, não pegou o pênalti, mas até aí beleza. Para não falhou, e ultimamente tem sido esse o grande mérito do Pará, ele parou de falhar, então beleza, mas também não avançou muito, não ajudou muito, e eu senti que quando ele ultrapassava, o Marinho tentava puxar para o meio, ao invés de fazer a triangulação. Eu não sei se é mais pela cabeça do Marinho ou ele não está sentindo confiança no Pará, mas não teve muito essa jogada. Assim. O Pará até tentou algumas ultrapassagens, mas não recebeu muita bola. Eu gostei do Luiz Felipe, assim, eu vou falar que essa temeridade, você nunca elogia zagueiro, você nunca elogia o Luiz Felipe, mas eu achei que ele fez uma partida boa, ele teve alguns desarmes bons, umas interceptações boas, não falhou, ele tentou sair jogando, ele acertou algumas boas viradas de bola também, assim, eu nem sabia que ele sabia fazer isso, mas ele conseguia inverter a bola bem, gostei do Luiz Felipe. Se o Diniz conseguir recuperar o Luiz Felipe, ele já vai ter feito um baita trabalho, assim. O Luan Pérez, normal, jogou a dele, subiu algumas vezes, beleza. Felipe Jonathan apareceu muito pouco. O Santos até tentou algumas jogadas pela esquerda, mas aparecia mais, era mais quando o Jean Mota fazia jogada com o Marcos Guilherme. Então o Felipe Jonathan acabou não aparecendo muito no jogo. O Alisson devia ter sido substituído, não sei porque não foi, mas enfim, fez um pênalti, tomou um amarelo. O amarelo foi meio que para recuperar uma saída errada do Marinho, mas de qualquer forma poderia ter sido substituído, assim, foi meio tenso. Já Mota, baita jogo, né? Marcou um golaço, mas se movimentou bem, conseguiu distribuir bem a bola, ele fez a função que é esperada dele, assim, e ainda marcou um golaço, ele fez o plus hoje. Pirani foi muito apagado, eu acho que o Pirani também tá um pouco nessa fase, tipo, não tem ninguém para colocar no meu lugar, então não tenho concorrência, vou jogar se eu errar, tudo bem. E aí ele acaba não aparecendo muito, não, ele tentou alguns passes, mas errou. Assim, não é aquele Pirani dos primeiros jogos. Assim. O Marinho perdeu um pênalti, eu achei que ele enfim, parece aquela zica, assim, né? O Marinho ainda não, ele marcou um gol, mas não saiu totalmente. Mas depois ganhou o gol do Messias. Então, mas falta um pouco de movimentação, as tomadas de decisão estão meio erradas ainda. Não sei, assim, vou contar com o Diniz para ver se recupera o Marinho. Caio Jorge bem, de novo, voltou bastante, inclusive, para marcar. O Marinho e o Caio Jorge voltaram bastante para marcar, ajudaram a defesa. Então, gostei. E marcou um gol, né? Gol de escanteio, excelente. E eu gostei do Marcos Guilherme muito mais pela movimentação. Assim. Ele lembra um pouco o começo do Lucas Braga, quando a bola, quando chegava nele, morria, porque ele não sabia direito o que fazer com a bola, mas ele movimentava bastante, ele corria bastante. Ele não é tão rápido quanto o Lucas Braga, mas ele tentou se movimentar. Gostei disso no Marcos Guilherme. E aí, os que entraram, eles entraram muito pouco, porque o Diniz de fato demora para mexer. Então, não vou aqui comentar porque acabou não aparecendo nada assim. Eles nem falharam assintosamente, nem acertaram algo maravilhoso, então nada que mereça comentários.
É isso, galera. Do jogo contra o Ceará, nossa análise é essa. O Danilo tem mais aí uns recadinhos aí de jogos das sereias e dos meninos aí do Sub-17. E o próximo jogo do Santos, como o Danilo disse, é contra o Cianorte, terça-feira à tarde, um horário bizarrão. E o jogo seguinte, pelo Brasileiro, é em casa contra o Juventude no sábado. Esse daí deve ser ou 7 ou 9 da noite, né? Então, vamos acompanhar e vamos torcer tanto para o Santos passar bem aí na Copa do Brasil, né, sem susto, fazer um bom jogo, dominar o Cianorte, porque a gente é um time melhor do que o Cianorte, e ganhar os 3 pontos contra o Juventude, porque a sequência seguinte no Brasileiro aí é bem complicada. O jogo contra o Juventude está marcado para as 19 horas, mas enfim, eu também achava que o do Ceará era, então eu não vou adiantar muito no pré-jogo, a gente confirmou o horário. E aí falando que o Sub-17 conseguiu vencer ontem, então é a primeira vitória fora de casa, né, que vinha de 4 jogos, sendo 2 vitórias em casa e 2 derrotas fora de casa. Jogou contra a Chapecoense, lá em Santa Catarina, e venceu de virada. Então, no começo do jogo, tomou um gol logo no começo do jogo, assim, que tem meio que se tornado uma base desse time. Mas conseguiu virar com 2 gols do David. O primeiro foi um belíssimo gol, uma virada que ele pegou de primeira, bateu no ângulo, golaço, e aí marcou outro gol no segundo tempo. Com esse resultado, o Santos chega aos 9 pontos e entra na zona de classificação, né, do grupo, que são 10 times, mas só classificam os 4 primeiros. O Santos agora está em quarto, pode ser ultrapassado pelo Internacional ainda, que vai jogar segunda-feira. Mas, enfim, demonstra aí uma escalada, né? E são poucas rodadas também, são só 9 jogos, é só ida, não tem retorno. E aí o Santos agora volta a campo no próximo sábado contra o Fluminense, jogando em casa 3 da tarde. Então, um jogo contra o Fluminense que normalmente tem uma base muito boa, é o segundo colocado do grupo, vai ser um jogo bastante complicado, de novo, mas é em casa, então, enfim, torcer para essa evolução que está sendo mostrada se manter. E daqui a pouco, às 3 da tarde, as Sereias entram em campo contra o Avaí Kinderman. Comentei já no outro vídeo. O Avaí Kinderman que tem a goleira Bárbara, baita goleira da seleção brasileira, e o Santos que vem de derrota para a Ferroviária, nossa asa negra. E ainda está em terceiro, o Avaí Kinderman está em oitavo. Então é um jogo para ver se o Santos consegue. Assim, agora já está muito mais difícil de alcançar Palmeiras e Corinthians, porque o Corinthians está com 31, o Palmeiras com 30. Mas o Santos tem que se afastar dos times que estão embaixo, porque a Ferroviária tem 23, São Paulo tem 22, Grêmio e Inter tem 21. E esses times podem ganhar posições com o Santos, e aí aquela coisa de você descer na tabela, você pega adversários mais difíceis, né? Quanto mais você desce na tabela, no mata-mata é pior. Então, contra o Avaí Kinderman, a escalação do jogo contra a Ferroviária já voltou a ser aquela das titulares, né? Então a Michelle voltou para o gol, teve Maria Dias, a Fê Palermo voltou para o campo também como titular, Bia Menezes, Bruninha, a Brena, a Rita Bove, muito criticada, mas de novo estava em campo de titular, a Eriquinha também muito criticada, Cristiane, Sole Rames e Kathleen. Esse foi o time que entrou contra a Ferroviária. Vamos ver se a Coach Lessa vai fazer alguma modificação. Eu acho que não, porque ela tem essa teimosia meio dinizística, assim, ela gosta do jogador e aí, tipo, a Rita Bove, ela não abre mão da Rita Bove, a Eriquinha também não abre mão. Às vezes ela substitui, às vezes nem isso. Então, para quem quiser curtir aí o domingo, que não vai ter Santos masculino, mas vai ter as Sereias contra o Avaí Kinderman. Um jogo, de novo, bastante difícil. No ano passado o Santos perdeu delas. Foi um jogo domingo também, eu lembro, que foi no mesmo dia do Santos e Flamengo, eu estava assistindo os dois ao mesmo tempo. E era difícil, assim, você chutava e a Bárbara pegava, você chutava e a Bárbara pegava, não sobrava bola para rebote. Então, é sempre um jogo difícil, complicado, mas vamos ver o que as Sereias podem fazer, até porque esses são os times que vão se classificar, Ferroviária, Avaí Kinderman. Então, o próximo adversário do Santos vai ser alguma coisa nessa linha, assim, o Grêmio, o Inter. Então, é torcer para as Sereias e para cima delas. Isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Continue aí acompanhando a gente, siga a gente, se inscreva, curta nossos vídeos e vamos trazer cada vez mais torcedores do Peixão aí para o nosso meio para a gente fortalecer a equipe. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, façam comentários, sugestões, críticas, tirem dúvidas.
e vencemos pra cima deles. Grande abraço. Tchau, tchau.